Olá, começamos mais um Frente a Frente e hoje a nossa entrevista é com a médica, psiquiatra, escritora e secretária executiva de Estado da Cultura, Rosiane Rodrigues. Ela vai nos falar sobre as ações da Secretaria da Cultura relacionadas, claro, à literatura, né? O fazer na literatura aqui no Estado, como também sobre o lançamento do seu 14º livro, intitulado Experiências de Vida, Momentos e Razões. Eu agradeço antecipadamente a sua presença aqui no programa, doutora Rosiane Rodrigues, e comecemos justamente pelo lançamento deste livro, que vai acontecer no dia 9, Exato. não é? No próximo dia 9, lá na Casa da Palavra, às 19h30. Experiências de vida traduz na prática o seu dia a dia? Traduz também o dia a dia, o cotidiano das pessoas. Você vê, esse meu livro, ele começou através de artigos que eu escrevia para o jornal Opinião. Eram artigos semanais, às vezes não eram semanais, mas dentro do cotidiano da vida das pessoas e dos problemas do dia a dia. E de repente o livro eu guardei numa gaveta e resolvi fazê-lo esse ano. Então eu complementei com mais alguma coisa, mais alguns escritos dentro da crônica, mas sempre dentro de uma linguagem bem acessível e necessária. E ele vai ser eu acho que eu estou simplesmente apaixonada. Pois é, por ele. É um livro que fala de experiências de vida, momentos e razões, mas também dentro de um componente científico, já que a senhora é médica, psiquiatra. Exatamente. Psiquiatra, uma estudiosa, não é? Durante praticamente toda a sua vida profissional, a senhora desempenhou muito bem essa tarefa, né? Graças a Deus. A minha paixão pelas artes, pelas letras, pela leitura, pela cultura, foi desde criança, eu sempre tive essa vertente. E a medicina foi uma necessidade de fazer, não é verdade, para ter uma profissão. Mas sempre mexendo com o imaginário. Nunca deixei. No 2º ano de medicina, eu conto aí, tem um capítulo, anos 60, em que eu falo da Revolução de 60, né? O que alguns dizem que foi e não foi, mas como na época eu participava dos festivais de música, escrevia músicas que eram consideradas subversão, isto é, subvertir a ordem, não é? Então, um capítulo muito interessante, que já é um capítulo mais recente, que eu escrevi porque fui convidada a participar da Flimar, em Marechal Deodoro, em que foram escolhidos 4 jovens da década de 60 que eram envolvidos com movimentos estudantis. Que efervescia naquela época. Isso é daquela época. Então, a única mulher que foi chamada fui eu. Eu fiquei muito orgulhosa. Então, estava eu, Ronaldo Lessa, e mais 2 alagoanos que também, todos 2 são médicos, e eu não me lembro do nome deles, porque um reside no Rio e outro em Salvador. Então, foi um bate-papo muito interessantíssimo, muito agradável e me inspirou. O que eu estudei, pesquisei para participar do debate, não aproveitou nada, porque só foi emoção. Pois é, e por falar em emoção, há aqui na página 81 uma crônica intitulada Poesia é um Remédio. É dentro desse componente também? É dentro desse componente, porque a poesia acaba sendo um remédio. O poeta é um fingidor, não é? Não é verdade, como já dizia Fernando Pessoa. Mas será que é tão fingidor ao ponto de fingir os sonhos? Não é? Ao ponto de sair da realidade? Claro que sim. E a poesia faz bem ao espírito e à alma, não só do poeta, mas do leitor também. Pois é, aqui eu observo no livro componentes relacionados à sua atividade na psiquiatria, médica psiquiatra, como menor abandonado, drogadição, perigo para os jovens, fumar ou não fumar, como enfrentar o diabetes, o alcoolista e a família, alterações psíquicas da mulher,
não é? Exato. Suicídio, saúde mental, alterações emocionais da adolescência, enfim. Quando eu disse no início da entrevista que havia um componente científico na forma poética de colocar essas questões, isso está relacionado às suas vivências, As né? minhas vivências. E tão atuais. Foram escritas, a grande maioria, na década de 90 e tão atuais. Porque aí eu falo sobre assédio sexual. Exatamente. Que é uma coisa, né, que acontece. Que e sempre que sempre aconteceu, aconteceu. Né? O lado da criança. Outro detalhe aqui que eu escrevi: ser avó é o maior barato. E eu ainda não era avó. Mas já presumia. Já presumia, porque eu via no relacionamento meu com a minha avó, que eu só conheci uma, minha avó materna. E eu acho que é uma coisa muito interessante e muito bom de ler, e o ensinamento também. Esse livro traz o ensinamento. Na questão da melhor idade, uma nova dimensão. Qual é a dimensão dada por Rosiane Rodrigues para a melhor idade? Eu acho que a melhor idade são todas as idades. Depende da vivência de cada um. Você tem que viver cada etapa da sua vida com aquela intensidade que você pode vivê-la. Claro que eu hoje, aos 70 anos... Acredite, né? 70 anos bem vividos. Tem muita coisa que eu não posso fazer quando fazia aos 15, aos 40, aos 30. Fisicamente o corpo não acompanha, né? Mas você leva para outras ações, outras atuações. Não é verdade? A leitura, não é? Não é verdade? O cinema, o teatro e uma série de coisas importantes. E ter livros, né? Eu não consigo conceber uma casa sem livros. Eu ouvi um escritor dizer recentemente que uma casa sem livros parecia uma casa de analfabetos. Quando muita gente se preocupa com telas, quadros, lustres, cristais e não compra um livro, né? Viagens e não tem um livro. E é verdade, muita gente que está me ouvindo vai dizer: puxa vida, é verdade, eu não tenho um livro. Uma casa sem um dicionário tem que ter no mínimo 2, não é? Para ter 2 visões. É uma coisa. E graças a Deus, eu moro num apartamento, mas encontro no lugar. Meus livros é de escada para achar. Pois bem, voltando a essa questão da melhor idade, eu quero lhe dizer uma nova visão, que é objeto de também uma crônica no seu livro. Eu quero lhe dizer, doutora Rosiane, que é surpreendente observar a sua vitalidade aos 70 anos e lhe digo, a beleza e encantamento em todas as idades. Pode acreditar. As pessoas estão vendo, né? Pois é. Meu Deus do céu. Pois bem. Sou quase um artista, né? É quase um artista. Ou o artista. Como gostaria de ser. Gostaria de ser. Gostaria. Eu participei na época da universidade, eu participei de alguns ensaios teatrais, até com uns na universidade e mais adiante até com Otávalo, né? Otávio Cabral. Uns ensaios que teve na casa dele. Mais interessante que as peças que eu entrei eram peças que naquela época acabavam sendo proibidas. E eu nunca tive a oportunidade de estrear. E como medicina me tomava muito tempo para estudar, faltou tempo para esse diletantismo de teatro que eu adoro, que eu amo. Na seleção dessas crônicas, o que pesou? Pesou na escolha, claro, porque as crônicas falam de alcoolismo, tabagismo, força da mulher, solidão, terceira idade, como eu falei há pouco, entre outros temas. As doenças, por exemplo, como eu sou diabética, esse já é um tema recente, como enfrentar a diabetes, que hoje uma grande parte da população é diabética. Grande mal do século, que é o grande açúcar, mal né? do século, que é o açúcar. Então, o que pesou para a escolha foram achando que estava escrevendo os temas mais interessantes para o leitor. Algo que pudesse se adequar em qualquer época. Em qualquer época, e que eram publicações inicialmente num jornal. Agora, um jornal elitista, né? A opinião não era toda pessoa que comprava para ler, não é? Exatamente. Não é?
Era um jornal para... Alternativo, assim. Inclusive, mas era um jornal muito bom e que eu recebi esse convite para Saudosa memória de do Noaldo Opinião. Dantas. Exatamente. Começou com ele, começou com a Tribuna, depois a Opinião. E Noaldo foi assim, digamos assim, um grande professor na minha vida. Porque eu comecei, eu já médica, Noaldo secretário de Cultura, eu fui chefe de gabinete dele. E foi uma honra enorme para mim. Eu era muito jovem, viu, Goreta? Ali eu era jovem. E eu fui trabalhar com o Noaldo lá na Secretaria de Cultura. O governador era o governador José Tavares. E ele me ensinou muita coisa mesmo. Inclusive, algumas vezes, eu como psiquiatra em consultório, uma vez uma paciente delirante, teve uns delírios e umas acusações, aí ele viu no jornal, foi atrás de mim, que ele era diretor do jornal de Alagoas. Rosiane, você tem que responder isso. Aí eu, por que, Naldo? Mas ela é doente. Não, você vai responder. Aí sentou comigo, naquela época era a máquina de datilografia, né? Na máquina, quer dizer, era essa pessoa que me orientava. E a chefia de gabinete naquela época era o secretário substituto, é o que é hoje, o adjunto, o secretário executivo, era a segunda pessoa de Noaldo. Foi uma honra enorme. Este fôlego para lançar o 14º livro? Eu havia dito que o anterior que eu estive até aqui, Solidão do Céu, lembra? Poesia. Eu disse a todo mundo que era meu último livro. Meu último livro, meu último livro, meu último livro. E o que fez quebrar essa promessa? É, doidiça, loucura. Porque na minha idade, pegar olha, um livro é trabalhoso demais. Primeiro, eu sou muito crítica de mim mesma. Eu não sou crítica dos outros, mas do que eu faço. Eu tenho uma autocrítica muito grande. Depois, é muito trabalho. É muito mais trabalhoso do que um filho. E o amor é igual ao amor de filho. Você tem aquele amor, você fica naquela paixão. Mas o que mais me preocupa, Gorete, sabe o que é? Não é o fazer, que deu muito trabalho, é lançar. Por quê? Porque você se expõe, não é? Sim. São as pessoas, a crítica do público, dos amigos, a opinião, dos desconhecidos, enfim. Exatamente. Então é uma vitrine. Você se expõe. E nesse meu livro eu estou tão exposta que até o livro se encerra com entrevista. Eu sou entrevistada pela jornalista Tereza Machado, que é quem faz a apresentação do meu livro. Exatamente. Você veja que eu estou prestigiando demais a sua classe, a que nossa merece categoria. Tanto a sua categoria. Porque a Tereza é muito jovem, ela trabalha com a gente na Secretaria de Cultura, ela faz a apresentação do livro, ela faz uma entrevista no final do livro, que eu achei a ideia genial. Aí é a verdadeira Rosiane que está dizendo e falando, e ela fez de uma forma muito boa. E a contracapa do meu livro é do Daniel, que esteve aqui, que é jornalista, iniciante. A orelha é de Melina. Secretária Melina Freitas. O apoio da Secretaria para esses lançamentos? No meu é zero. O custo é todo meu. E nem queria, e nem a secretária aceitaria também. Então, para você ter uma ideia, eu nunca fiz um livro com apoio público. Eu tenho 14 livros. É um privilégio, não é? Nunca fiz. É um privilégio. Eu vou para... Até aquele que eu lancei na Bienal, pela EduFal, aí a professora Estela Torres, Rosiane, a gente está com dificuldade aqui. Não, Estela, eu vou pagar meu livro. Eu fui na gráfica, paguei e fiz conselho da EduFal. Está entendendo? Agora, claro, né, não sou rica, faço negocio, você pode dividir, vou dar assim, vou dar assim, entendeu? Mas a grande dificuldade da maioria dos escritores é justamente editar o livro. Agora, a secretaria, claro, no caso dos escritores que
que não tem poder aquisitivo, um caso ou outro vai para análise, não é, do conselho e tal, e a secretaria faz. E eu sou uma defensora que faça, porque depois a gente vai conversar. O amor à cultura não tem isso. Limites, né? Não, não tem. Eu fico tão emocionada quando chega um jovem, muito jovem lá na secretaria, com um livrinho. Eu tenho uma lembrança minha que escrevi à mão, né? Que escrevi à mão o livro, o primeiro livro, O Inocente, meu Deus do céu, meu primeiro livro. Escrevi com 14, 15 anos nessa faixa. Fui para Recife fazer o científico, depois voltei para Maceió. Aí sim, tinha me esquecido desse. Aí papai deixou na imprensa oficial, antiga imprensa oficial, através de um político, que eu não vou citar aqui o nome, e quando eu voltei de Recife, meu livro estava nas oficinas gráficas. Aí eu comecei a andar atrás desse livro. E esse livro, sim, foi custo zero, porque eu também era zero. Tinha que ser. Não tinha nada. Eu publiquei de 2º ano de medicina. Eu sou da turma de Ana Deise, Verônica, Almeida. E o lançamento eu fiz na faculdade de medicina, que eu não tinha nem condições de fazer outro local. Conciliar essa atividade de médica com a literatura sempre foi tranquilo ou não? Sempre foi. Sempre foi, porque a literatura para mim é madrugada. Após a jornada de trabalho. De trabalho. É quando eu gosto. É como se fosse uma uma terapia. É uma terapia, é uma forma de fazer eu sou capaz de ficar na mesa, pensando, com os dicionários abertos, com vários escritores ali, e lendo referências e tal, até 2, 3 horas da manhã. Quando é 7 horas, tenho que me acordar, porque eu tenho que ir para a secretaria trabalhar. É paixão, é terapia. Eu aconselho demais todos os jovens e todas as pessoas de todas as idades, leiam. Leiam qualquer coisa, nem que seja um pedaço de papel que achou no chão para ler. Uma bula de remédio, mas leiam. Uma bula de remédio. Doutora Rosiane Rodrigues, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. O Frente a Frente está de volta e hoje recebe a médica psiquiatra, escritora e secretária executiva de Estado da Cultura, Rosiane Rodrigues, que vai fazer o lançamento do seu livro no próximo dia 9, intitulado Experiências de Vida, Momentos e Razões. Este livro aqui. Mas agora a gente vai falar sobre um outro livro, o Bicentenário, dos 200 anos de Alagoas, que foi lançado na Bienal no ano passado e já está com a edição esgotada. E a professora e médica Rosiane Rodrigues teve uma participação importantíssima na elaboração deste livro. Então eu pergunto, não seria interessante termos uma segunda edição? Pode-se pensar numa segunda edição do Bicentenário? Com certeza. A secretária Melina Freitas, ela tem todo o interesse de fazer uma segunda edição. E esse livro tem uma história de uma jornada, Goreto, interessante.
Eu conversando com a secretária, como marcar o bicentenário de Alagoas? Como marcar? Então, a gente pensou em fazer o livro. Mas de que forma fazer o livro? Vamos fazer o seguinte, nós vamos convidar e convidamos 14 escritores ilustres do Estado para escrever no livro. Esses escritores escreviam temas que temas livres, a escolha dele. Poderiam escrever sobre o Bicentenário ou sobre qualquer outro tema, como muitos. A Maria Heloísa escreveu sobre Djavan, e assim foi. Outros escreveram sobre Graciliano, para marcar o bicentenário de pessoas que passaram, de grandes alagoanos. Contemporâneas e não. E além dos 14, Gorete, o grande marco desse livro é que nós fizemos um concurso de textos. Textos literários sobre o Bicentenário de Alagoas. Tivemos uma concorrência de mais de 300 participantes. E pode-se pensar numa publicação desses textos? Foram sorteados, foram escolhidos pela comissão julgadora, 6 da comissão julgadora da maior qualidade, idoneidade e sabedoria, e principalmente dentro do ramo da história. Foram escolhidos 10, foram premiados. Além do prêmio de participarem do livro. Estão aí. A segunda parte é a parte dos ganhadores. Escritores alagoanos vencedores do concurso de textos em prosa sobre o bicentenário da emancipação política de Alagoas. Exatamente. Olha, você acredita, Gorete, que esse pessoal, quando viu o resultado no Diário Oficial dos nomes, alguns chegaram lá na minha sala chorando de emoção. Anônimos que nunca tiveram oportunidade. Um senhor de mais de 80 anos de idade passou a vida toda escrevendo e nunca teve a oportunidade de ver um livro. E o lançamento e além disso, cada um recebeu a premiação de R$2.000, só um incentivo. Mas diziam assim claramente, o certificado e tal. Olha, doutora, eu não estava nem preocupada com esses R$2.000. Eu queria era ter a oportunidade de entrar para a história de participar desse livro. Eu pergunto, em relação ainda a esses lançamentos, a Secretaria tem dado um incentivo maior para a revista Secult em Cena, não é? A revista está na sua 6ª edição? 6ª edição. Vai já está daí até a 5ª, 6ª, agora no 2º semestre. Estamos elaborando a previsão de lançamento mais ou menos para novembro. Essas revistas, elas são distribuídas, elas são para escolas, para faculdades? São distribuídas e não dá para quem quer. Não dá para quem quer. Até porque existe também a abertura de participação. A gente dá oportunidade das pessoas que participam dos concursos literários de serem publicados na revista. Então, o ganhador do concurso de poesia, ou do concurso de crônicas, do concurso de contos, além das pessoas ilustres que são convidadas a escreverem na revista. As entrevistas são fantásticas. Veja aí, você abriu numa página... Estado das Alagoas, História, Conquistas e Avanços Sociais, com nada mais, nada menos do que Raquel Rocha, que é professora de Antropologia da Universidade. Muito competente. Ex-reitora, né? Douglas Aprato, historiador, conceituado, e, claro, o Dr. Jaime de Altavilla, do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, que ele é o marco, um divisor de águas por onde ele passa, não é? É verdade. E eu sou membro do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Eu tenho, assim, um orgulho muito grande de pertencer àquela casa. Portanto, dentro dessas atividades, né, dessa produção literária, o que se pode dizer, que balanço pode se fazer do ano de 2018 para a Secretaria de Cultura, já que a senhora exerce o cargo de secretária executiva?
Olha, eu acho que eu vou dizer o seguinte, esse ano de 2018 foi muito bom, muito interessante. A gente tem tido assim um apoio muito grande do governo do estado, o governador olha e tem interesse, é um homem que é ligado à cultura e também ele teve interesse de, durante o governo, vir visitar a biblioteca pública. Os órgãos... A biblioteca tem vida hoje, né? Exatamente. Para todas as idades. Para todas as idades. Nós temos, as pessoas quando pensam Secretaria de Cultura do Estado, aí não tem aquela visão que é no Estado todo, não é? A procura dos secretários municipais, os museus do interior, as bibliotecas de escola, de tudo, a biblioteca nossa aqui, que é de um nível, eu considero um nível muito bom, excelente. Então, foi um ano e tem sido um ano muito positivo, o balanço é positivo, se a gente for olhar durante toda a gestão que foi feito. Eu acho que eu valorizo demais literatura e acho que esses concursos literários tiveram um peso muito grande porque eles atingiram todo o Estado, atingiram o Estado todo com as premiações. E não é uma premiação dirigida para jovem, para criança, não. É a premiação a partir de 18 anos de idade, até qualquer idade. Sem limite de Sem idade. limite de idade. Residiu em Alagoas. Teve comprovante de residência que reside aqui. Não precisa ser alagoano. Pode ser alagoano, mas que reside em Alagoas. Porque senão a gente vai tirar as oportunidades de grandes escritores, de pessoas que moram fora e que têm outra experiência de vida e de cultura, e a gente dá a oportunidade ao pessoal daqui. Então foi criado o concurso de poesia Jorge de Lima, o concurso de contos Eliônia Seres, o concurso de crônicas Ivone dos Santos, além do concurso que foi feito para realizarmos o livro do Bicentenário. Então a Secretaria vem dando todo o apoio aos seus equipamentos. Nós temos o MISA, que é um museu de qualidade, muito interessante. O alagoano precisa ir lá ver. Nós temos o Museu Palácio Floriano Peixoto, onde existem 2 espaços muito especiais, um dedicado a Ledo Ivo e outro dedicado a Aurélio Buarque de Holanda, que muita gente pensa que o mestre Aurélio era só dicionarista, mas não, ele era escritor também, romancista, poeta, e tem um trabalho muito bonito para você ir lá e ver, além das peças que o museu tem, peças dos antigos palácios, e que ali é o palácio. Aquele salão de despachos é uma coisa linda, né? Muito conservado, muito bem cuidado. E até a gente tem também o museu ali da República, né? Que fica na praia. Na praia da Avenida. Pertinho do Coreto. Exatamente. É Memorial à República, tem o Memorial Teotônio Vilela. E esses equipamentos são ligados à Secretaria, pertencem à Secretaria. Pois é, esses equipamentos estão abertos, possibilitando que as pessoas, não só alagoanos, mas os turistas que nos visitam também possam conhecê-los? Sim, e são muito visitados. O número de turistas, inclusive turistas de outros países que vão lá no MUPA, porque a Secretaria de Cultura funciona, divide o espaço com o museu, né? E a gente trabalha ali muito, muito, muito visitados. O que a gente precisa futuramente ter é a condição de um número maior de funcionários para que esses museus funcionem mais plenamente.
Porque o que se observa é que Nos aos finais de semana, quando nós poderíamos temos ter essa, uma visitação mais expressiva, nós temos, não é possível nós temos porque não essa tem funcionários dificuldade, suficientes. Né? Nós temos essa dificuldade. E isso se resolve por via do nossos concurso, planos, né? Abrir concurso já e colocar está pessoas. sendo pensado, então? Está sendo pensado, sim. Eu acho que nós vamos ter, se Deus quiser, no próximo ano, eu espero, não estou dizendo ser igual governador, perdoe. É uma expectativa, né? Mas a gente tem uma expectativa de abrir concurso para dar essas, para essa necessidade de cultura. Que não é uma tanta necessidade gente só boa, na capital. Para jornalistas. Na interiorização também das ações. Exatamente. Né? Não é toda a cidade que tem uma ações. biblioteca volante faz esse trabalho também. Né? Nós estamos aqui na biblioteca com um novo programa que foi lançado esse ano, que é o empréstimo do livro. Né? Você pode ir à biblioteca e levar o livro para casa. Corremos até o risco do livro não voltar. Não voltar, exatamente. Mas nós temos, claro que nós não vamos emprestar aquelas raridades, né? Que existem livros aí que são a critérios, raríssimos, né? E que a pessoa, para manuseá-lo, tem que estar de luvas, de máscara, com todos os cuidados e tal. Mas existe esse empréstimo de livro, foi até uma coisa fantástica. E tem tido boa receptividade? Tem tido boa receptividade. É porque as pessoas não têm dinheiro para comprar. Nós temos espaço na biblioteca só para criança. Né? Espaço só para criança, com aquelas mesinhas, com livros infantis. Eu fico, todas as vezes que eu visito a biblioteca e eu vou e fico assim emocionada, encantada. Às vezes você vê uma mãe tão simples ali com o filho para pesquisar, né? Porque levando o acesso à cultura, democratizar o acesso à cultura, à literatura, é papel do Estado. É papel das escolas, da transversalidade nas salas de aula, enfim, criar essa condição para que todos tenham acesso. Quando a senhora diz que se surpreende, é de se surpreender mesmo, porque as pessoas que estão na linha da pobreza, não tem como pensar em livros se a barriga está precisando mais e urgente. Exatamente. Né? Exato. Você vai lá na Secretaria de Cultura, é preciso ir no MISA e no MUPA, é preciso ter um calendário de visitas, porque as escolas vão demais. E é importante essa formação para a criança. Eles ficam encantados, as crianças ficam enlouquecidas de ver, olha a palavra da psiquiatra. Enlouquecidas no bom sentido. No né? bom sentido, de ver aquilo ali. É uma coisa interessante. E existe uma procura muito grande. Existe até fila, né? Está na ordem do dia, sim, pensar o governo do Estado num concurso para abrir as portas dos museus aos finais de semana, que é quando os alagoanos e quando os turistas estão mais presentes em nosso estado. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo e já estaremos de volta.
Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a médica, psiquiatra, escritora e secretária executiva de Estado da Cultura, Rosiane Rodrigues. Ela que faz o seu trabalho de fomentar a cultura através da Secretaria de Estado, mas que também tem vivência no dia a dia da criação, ao ponto de já ter lançado 13 livros, este é o 14º, né? Verdade. Experiências de vida, momentos e razões. E ao que parece, doutora Rosiane, a senhora não vai parar neste livro, não, ou vai manter a promessa de não escrever mais? Vou manter a promessa. Mas o que motiva, a senhora já colocou aqui, que é uma das suas motivações de vida é escrever, ler e escrever. Mas como deixar? Como deixar? Continuar a ler, a escrever, talvez até a publicar, mas não fazer uma festa de lançamento, porque isso é o que mais preocupa. Eu vou até aproveitar aqui para convidar os meus amigos, piranhenses, marcelenses, as pessoas que eu amo, que talvez eu não tenha tido a oportunidade de chegar perto para convidar. Que é difícil, né, Gorete? Às vezes você, agora com o WhatsApp, né? Aí é muito fácil de convidar, mas nem todo mundo tem acesso, ou ler, ou olha, ou vê. Então é complicado, eu fico preocupada. Só lembrando que o lançamento acontece no próximo dia 9, sexta-feira, não é isso? Na Casa da Palavra, às 7h30 da noite. Por que a Casa da Palavra? Porque tem a ver com a palavra. Com a palavra, e eu tenho uma ligação muito forte de amizade com Ricardo Nogueira. Doutor Ricardo Nogueira. Doutor Ricardo Nogueira, escritor médico, também. Escritor. É um amigo assim. É uma tendência muito forte na medicina despontar-se assim, pessoas voltadas para a literatura. Né? Para a literatura, para a música, porque eu também sou compositora, você sabe, né? E eu me lembro de uma frase de Dr. Ismar Gato. Foi meu professor de histologia no curso de medicina, do 2º ano. E ele sempre foi muito ligado à arte, à música, à literatura. Era um homem assim fantástico. E Dr. Ismar disse bem assim: feliz do médico que sabe apreciar a arte. Distensiona, né, doutora Rosiane? É uma forma de distensionar aquele estresse diário, contínuo. Que é muita tensão, é muito estresse, é muito difícil. E você tem que ter um escape. A partir da música, da leitura, da pintura, não é? Enfim, do esporte, você tem que ter um caminho. Sobre esse tema colocado aqui, alterações, né? Felicidade, ingratidão, amor e paixão. Se coloca aqui recomeços, como isto está colocado, está posto no livro? Está posto que os finais nunca são agradáveis, não é? Os finais de relações sempre são tensos, são difíceis, não é? E eu coloco aí um pequeno verso da poesia de Raul de Leone, que ele escreve sobre ingratidão, em que ele fala de uma amendoeira que ele plantou no quintal da casa dele, e que a amendoeira cresceu. Estou dizendo com as minhas palavras, que eu não decoro nem as minhas poesias. Mas é a interpretação que fica. Né? Aí ele diz que aquela amendoeira cresceu, ficou viçosa, ficou bonita, mas foi frutificar no pomar alheio. E ele diz que daí por diante, todas as árvores que nos sonhos eu semeio, frutificam nas chácaras vizinhas e vão dar sombra no pomar alheio. Então, é mais ou menos dentro dessa visão. E que se pressupõe também recomeços, né? E recomeços também. De uma forma vibrante. Por isso que eu falo, e paixão. Ingratidão, amor e paixão. Essa preocupação, a senhora sempre destaca a juventude no acesso à literatura, a uma forma lúdica de aprender a ler e a conviver com a cultura. Drogadição, perigo
para os jovens. Isso é uma preocupação constante? Constante, e que todo profissional da minha área já teve alguma experiência com pacientes que você queria um bem enorme, não é? E que você não consegue recuperar. Perde para as drogas. Perde para as drogas. Você tenta, a família chega com a maior expectativa e você não consegue recuperar. Porque as drogas, infelizmente, elas têm um histórico, né? A criança, o adolescente que vai para a droga, sempre tem um histórico conturbado dentro da própria família, não é? Uhum. É preciso que você quem tem filhos pequenos, que já tenha a preocupação desde a escola, porque não é a escola que dá a primeira formação da criança, é a família, é o lar. É o lar. Então você tem que ter cuidado com isso. E as drogas estão aí, né? Seduzindo. Exatamente. Né? Mas a criança que é bem estruturada familiarmente, familiarmente, e que tem a escola também uma boa colocação dentro da escola, ela não vai para a droga. Doutora Rosiane, com relação à violência urbana e à saúde mental, nós vivemos agora um episódio eleitoral em que a violência urbana característica ganhou projeções inimagináveis por meio também das redes sociais, tanto física quanto nas redes sociais. E a saúde mental do brasileiro ficou comprometida nesse episódio. A família adoeceu. Isso é um tema aqui colocado. É um tema, a família, nesse período, adoeceu. Brigas familiares terríveis, conflitos dentro da sociedade, entre os amigos, entre os vizinhos. Como interpretar essa reação diante de um fato que não necessitaria tanto ódio nas relações? Eu acho que nós estamos vivendo um momento para refletir, para pensar. Eu acho que todos nós temos uma parcela de culpa nessas agressões, nessa violência. Porque quando eu era criança, a mamãe dizia, não brigam dois quando não quer. O que é que acontece? Você recebe uma mensagem desafurada, você apaga. E entra no clima do desaforo, né? Mas não, a pessoa entra no clima do desaforo. Sai uma pior. E sem falar que, tirando da política, no real, no dia a dia, existem muitas mentiras que são colocadas através das redes sociais e que as pessoas acreditam. Como se fossem verdades. Como se fossem verdades. E as pessoas têm uma certa preguiça de checar a informação. Tem que checar, tem que checar. E tem que respeitar o outro. O que tá independentemente da opinião que se tem. Você pode ser vermelho, azul, branco, amarelo, mas você tem que ser democrático, né? Não pode ser assim. Pois bem, infelizmente estamos encerrando a nossa entrevista e aí eu agradeço mais uma vez a sua participação e desejo boa sorte, doutora Rosiane Rodrigues, no lançamento de mais este seu livro, que com certeza não será o último. E eu vou encerrar lhe agradecendo e solicitando a sua ilustre presença nesse evento. Eita. Obrigada. E até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. A você também, eu agradeço pela audiência. Até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.